Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre síndrome de Down e amamentação. Dia 21 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. E eu resolvi trazer esse tema porque é meio que um tabu que um bebê que tenha síndrome de Down não pode ser amamentado. E vamos dizer aqui por que ele pode ser amamentado e porque é importante a gente promover a amamentação, incentivar a amamentação nesses casos, tá bom? Vamos começar? Então, vamos primeiro esclarecer um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? O que é a síndrome de Down? É uma doença? O que é? Bom, síndrome de Down é uma condição genética, né? Então, é uma alteração genética em um dos cromossomos, que é o número 21, cromossomo 21. Acontece a trissomia desse cromossomo. O que é isso? Ao invés dele ter só 2 cópias, ele tem 3 cópias, né? E isso acontece em todas as células. Então, todas as células a gente vai ter essas 3 cópias do cromossomo 21. Por isso se chama trissomia do cromossomo 21. Então, uma pessoa que tem síndrome de Down, ao invés de ter 46 cromossomos no total, ela vai ter 47 cromossomos. E é a partir daí que ela tem várias características, tanto físicas, quanto outras, né, em relação a cognitivo, em relação à propensão a desenvolver X, Y, doenças, enfim. Então, é uma condição genética, é uma alteração genética, certo? E essa alteração acontece ainda na concepção, ou seja, quando a gente faz ali a junção do óvulo com o espermatozoide vai formar o embrião. É lá que acontece essa alteração genética. Nada do que a mãe ou o pai fizer ou deixar de fazer vai impedir que essa alteração genética aconteça. É importante dizer isso, tá, gente? Não tem nenhum comportamento de risco, não tem nada ali que favoreça a trissomia acontecer. Tá bom? É uma alteração genética. A gente sabe que tem alguns fatores aí que aumentam a chance da gente ter um bebê com síndrome de Down, às vezes caso na família, enfim, a idade muito avançada, mas são alguns fatores, certo? Não tem a ver com comportamento nem do pai nem da mãe. E essa síndrome, né, a síndrome de Down, ela é uma doença? Não, ela não é. Ela é uma síndrome genética, certo? Ela pode favorecer o aparecimento de algumas outras doenças aí no meio do caminho. Então, pode ser que um bebê que tenha síndrome de Down tenha algum comprometimento cardíaco ou pulmonar, enfim. Pode ser que um bebê que tenha síndrome de Down, uma pessoa que tenha síndrome de Down, possa desenvolver porque a síndrome tenha favorecido uma doença aí, tá certo? Mas a síndrome de Down, ela não é uma doença, ela é uma síndrome genética. E ela é muito mais comum do que a gente pode imaginar. No Brasil, 1 em cada 700 crianças nascem com síndrome de Down. E no mundo, 1 em cada 1000 crianças nascem com síndrome de Down. É uma estatística grande, né? Então, é um número grande de crianças que nascem com síndrome de Down. A gente tem que lembrar que são pessoas, como qualquer outra pessoa, que tem características diferentes, mas todos nós temos características diferentes entre si. O que a gente precisa é proporcionar para a pessoa que tem síndrome de Down um ambiente favorável para que ela cresça e se desenvolva no seu potencial. Porque ela é uma pessoa que é plenamente capaz de ler, escrever, estudar, trabalhar. A gente só precisa que o ambiente favoreça o desenvolvimento dela, né? Então, pais, mães que têm um bebê com síndrome de Down, entendam, seu bebê, seu filho, ele não está fadado ao fracasso, ele não está fadado a ser excluído. A gente precisa proporcionar que essa criança cresça e se desenvolva em todas as suas potencialidades para ser uma pessoa completamente saudável, feliz e que esteja incluída com dignidade como ela merece, como qualquer outra pessoa dentro da sociedade em que a gente vive, certo? E a amamentação do síndrome de Down, né? Aquele bebê que nasce com síndrome de Down, que por vezes é hipotônico. O que é isso? Ele tem uma musculatura mais fraquinha, porque isso é uma característica realmente do bebê, da pessoa que tem síndrome de Down, a hipotonia muscular, né? Será que esse bebê ele vai conseguir ser amamentado? É um bebê
que muitas das vezes a mãe descobriu ali na sala de parto ou ali no pós-parto imediato de que seu bebê poderia ter síndrome de Down, não foi descoberto antes. Então, é um bebê que no início o binômio mãe e filho vai ter um pouco de dificuldade em estabelecer vínculo, e isso é muito natural, isso faz parte do processo da mãe conseguir readotar esse filho, da mãe conseguir entender que ele veio com uma condição inesperada, mas que pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida plenamente para que ele cresça e se desenvolva de forma saudável. Isso demanda um pouco de tempo, isso vai de mulher para mulher, isso vai de família para família. Isso pode ser um dos impeditivos para a gente manter a amamentação, essa dificuldade de conexão entre mãe e bebê. Mas o profissional da saúde, a família, a rede de apoio, todo mundo que está em volta dessa mulher, que está em volta desse bebê, precisa ajudar nesse processo mais do que nunca, né? Precisa fazer com que essa mulher sinta vontade de amamentar seu bebê. Então, todo mundo que está em volta, ajudar essa mulher e esse bebê a começar e manter a amamentação, pelos inúmeros benefícios que isso vai trazer para a vida desse bebê, para a vida dessa mulher. A gente vai conseguir reestabelecer um vínculo entre mãe e filho. A amamentação vai trazer isso, a amamentação vai ajudar nesse momento de transição aí, de aceitação, enfim, vai trazer isso, fora todos os outros fatores da amamentação, todos os benefícios que a gente sabe que vai acarretar para o bebê e para a mulher, como para qualquer outro binômio, né, de mãe e bebê. Certo? Quando a gente fala de desenvolvimento de um bebê que tem síndrome de Down, a amamentação ajuda muito nessa parte, né? De desenvolver motoramente esse bebê. Então, desenvolver a parte motora, desenvolver a parte sensorial, desenvolver a parte de formação de vínculo. Quando a gente fala em amamentação de bebê de síndrome de Down, a gente está falando de um desenvolvimento orofacial, muscular, muito melhor, muito pleno, né? Muito mais completo. Isso vai refletir lá na frente, quando ele estiver começando a falar, quando ele estiver começando a articular as palavras. Isso vai determinar um melhor desenvolvimento da linguagem dessa criança. E lá no começo da vida dele, isso vai determinar um melhor desenvolvimento das funções de sugar e de deglutir. Então, tem todo um porquê da gente fazer essa promoção do aleitamento materno de bebês com síndrome de Down, além de todos os outros benefícios que todo bebê tem, toda mulher tem ao amamentar seu filho. A gente está falando num desenvolvimento, mais especificamente, quando falamos de bebê com síndrome de Down, de um desenvolvimento mais completo. A gente está falando de chegar no potencial do desenvolvimento dessa criança. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? Bom, primeiro, isso vai muito depender de como está o seu bebê. Se o bebê nasceu de tempo, né, a termo, nasceu saudável, no sentido de não ter nenhuma cardiopatia, nenhuma patologia associada à síndrome. Ele tá com você, tá no quarto, como é que tá? A partir daí, a partir de toda avaliação profissional que você vai ter, é que a gente vai determinar como é que vai se iniciar essa amamentação, tá certo? Mas vamos falar aqui de um bebê saudável, que tem síndrome de Down, que tá em casa com a mãe ou tá no quarto assim que nasceu, que não tem nenhuma outra comorbidade, né? Não tem nenhuma patologia associada à síndrome. Esse bebê, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de pegar e sugar por causa dessa musculatura mais flácida, mas isso pode ser ajustado ali no momento da mamada, tá certo? Então, é um bebê que a gente vai ajudar ele a fazer esse vácuo que precisa fazer na mama para sugar de maneira efetiva e se alimentar de maneira efetiva. É totalmente possível. Grande maioria dos bebês com síndrome de Down conseguem ser amamentados, conseguem exercer a função de sucção plenamente, tá bom? A gente vai colocar esse bebê numa posição mais ativa, para que ele fique mais ativo, né? A posição cavalinho, ela é muito legal, ela mantém o bebê mais ativo, mantém o bebê mais interessado na mama e na mamada. A gente vai ensinar pra mãe aquela mão em forma de mão de bailarina, né, que a gente fala. Então, o seio da mãe tá aqui, ela vai apoiar, tá vendo? Esses dedos aqui na mama, e o indicador e o polegar vai ficar no queixinho do bebê. Vou virar aqui. Por quê? Porque a gente vai segurar o queixinho do bebê, ó.
A gente vai segurar o queixinho do bebê com o polegar e o indicador, vai firmar esse queixinho e os outros dedos vão firmar a mama. Isso é a mão de bailarina, para que a gente consiga ajudar o bebê no processo de sugar, exercer a função de sucção. Então, são algumas alternativas que a gente tem no manejo da amamentação que vão ajudar o processo se manter, se estabelecer e ir pra frente, tá? Converse com um profissional, se esse for o seu caso. Na verdade, esse vídeo ele tem o intuito de informar de que é possível a amamentação em bebês com síndrome de Down. Ela tem que ser promovida, ela tem que ser protegida. A gente tem que promover sim, tem que estimular sim que a amamentação aconteça em bebês com síndrome de Down, porque é possível, eles são capazes, tá bom? Mas se for o seu caso, procure ajuda profissional, presencial, para você conseguir manejar isso da melhor forma possível, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouco com esse vídeo, ter esclarecido um pouco sobre o que é síndrome de Down e que principalmente não é uma doença. São pessoas que têm uma síndrome genética, mas que são completamente capazes de exercer funções como qualquer outro cidadão, tá bom? A gente só precisa incluí-los de verdade na nossa sociedade. A gente precisa fazer com que todo mundo entenda de que são pessoas capazes e que são pessoas que são diferentes, como qualquer um é do outro. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. E aí a gente entendendo a limitação de cada um, respeitando isso, tá todo mundo incluído, tá tudo certo, né? Muito obrigada e até a próxima.